que nos move é muito maior do que aquilo que tenta parar a gente, amém, irmão? O que me move é muito maior do que aquilo que tenta me parar. Aleluia. E só o que pode me parar é o que me faz mover. E é Ele que me faz mover. E sabe o que Ele diz? Vai, sou contigo. Vai, estou com você. Não para não. Eu sei que dói. Eu sei que é complicado às vezes, mas eu estou aí. Eu estou no barco. A tempestade está soprando, mas eu estou no barco. Sabe, está difícil, mas eu estou no barco. Olha, parece que nada está dando certo, mas eu estou no barco, porque Deus está agindo, amém, irmãos? Diga assim comigo, o agir de Deus é infalível. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O agir de Deus. Aleluia. Vou tentar pregar, viu, irmão? Já estou vendo aqui, Deus já está tomando gente aqui e eu também já estou aqui. Então deixa jorrar, viu? Não segura não. Em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é o agir de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 11. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Diz assim: teu amor dura para sempre. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado pela tua vida, tua presença neste lugar. Sabemos, Pai, que tudo isso que estamos sentindo não é obra de homem, Deus. Não pode ser. É a tua presença inquestionável, inconfundível, santa. Oh, Senhor Deus, incomparável, Pai. Senhor Deus, nos deixa, Deus, mergulhar, Deus, nos deixa, Senhor Deus, como crianças. Oh, Pai, Deus, pularmos, celebrarmos a tua presença. Oh Deus, como um pai que chega depois de dias distante, Deus, que possamos correr aos teus braços, não como se eu estivesse, mas que sempre seja essa a nossa expectativa de estar na tua presença, de correr aos teus braços, de te buscar, de te beijar, oh Senhor Deus, de nos envolver com a tua santidade, com o teu amor, Senhor. Por isso, Espírito Santo, opera a tua obra neste lugar, que eu não atrapalhe, nenhum de nós aqui atrapalhemos aquilo que o Senhor quer fazer, mas antes sejamos todos, Pai, tomados pela tua presença, possamos, Pai, sair daqui embriagados por este amor, Senhor, e que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, entender que Tu és um Deus que age em favor daqueles que em Ti esperam. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, porque não há outro além de Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O agir de Deus, amém, irmão? Sabe, gente, tem pessoas que elas são muito boas na percepção de muitas coisas. Ela tem uma boa percepção em relação às lutas, ela enxerga as dificuldades, ela enxerga os inimigos, elas enxergam, sabe, as dores, ela enxerga o medo, os problemas, ela consegue enxergar as lutas, mas elas às vezes são incapazes de enxergar o agir de Deus. Elas não conseguem perceber, elas não conseguem ver o agir de Deus em suas vidas, mas elas conseguem ver o desafio, elas conseguem ver os gigantes, elas conseguem ver os problemas, elas conseguem ver a depressão, elas conseguem ver o desafio, elas conseguem ver os problemas da vida, mas não conseguem enxergar o agir de Deus. Não consegue ver, sabe, irmãos, a manifestação dessa presença de Deus que é infalível. Sabe, Deus, Ele prometeu diversas coisas, mas Ele não lhe prometeu explicações de como Ele faria. Deus nos explicou, sabe, Deus nos deu muitas promessas, mas Ele não nos prometeu explicação. E às vezes é dessa forma que nós queremos muitas vezes pegar Deus pelo colarinho e pedir explicações a Ele de certas circunstâncias, quando nós deveríamos apenas, irmãos, crer que Deus está agindo.
Porque é isso que Ele espera de nós, que mesmo diante dos momentos onde a gente consegue perceber tantas adversidades, que mesmo assim a gente tem um comportamento, e o comportamento é: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele há de se levantar em meu favor. Sabe que independente das realidades que a gente às vezes vê, que nossos olhos contemplam, possamos ser movidos por uma certeza que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, mas que nos move, que nos impulsiona a acreditar e perseverar e permanecer, porque é esse comportamento que agrada a Deus, e é esse comportamento que Deus espera de nós. Amém? Por isso, irmãos, eu acredito que esse tema, a nova onda, não se trata de algo que Deus vai despertar sobre nós, algo novo, não dele para nós, porque tudo que dele para nós, Ele prometeu, Ele já liberou, amém? Tudo que Ele prometeu dele para nós já liberou, Ele já liberou. Jesus gritou na cruz: está consumado. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Nós podemos entrar neste lugar de intimidade com o Pai livremente, sem reservas, sem limitações, amém? O Espírito Santo, ao qual Jesus falou assim: olha, vocês estão vivendo no limite agora, mas quando Ele vier, Ele vai levar vocês a uma outra dimensão. E este momento já aconteceu, amém? Ele já veio, amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Esse acontecimento já houve. Ele já veio sobre toda a carne. Ele está aqui neste lugar. Ele está dentro de você, amém? Agora o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que a nossa correspondência a essa realidade possa estar à altura dessa verdade. Amém? Porque a nova onda não vai ser manifesta por meio de uma unção que vai vir, mas de um comportamento que nós vamos passar a ter diante de uma inconformidade. Sabe, queridos, eu sou inconformado com esse tempo. Eu sempre oro ao Senhor: Pai, Deus, confia os dons, o Senhor me usa. Porque, sabe, eu quero ver pessoas que estão aí, Pai, às vezes levantando cartazes, Deus, contra a igreja, contra a Bíblia, contra o Evangelho, se rendam diante da manifestação dos teus dons, do teu poder. Eu tenho orado muito sobre isso. De ver paralítico andando, cego enxergando, coxo e muitas outras enfermidades sendo curadas, para que então as pessoas saibam: há Deus nesse lugar, porque eu creio. Mas ainda que essas coisas não aconteçam, queridos, eu creio, porque eu sei que Deus está agindo. Deus está agindo. Essa nova onda não se trata de uma capacitação, uma unção, um poder, mas sim de uma atitude por meio de um entendimento. Diga comigo: entendimento. Por meio de um entendimento. Entendimento de que é? Das realidades espirituais e não das subjetividades naturais. A gente é muito movido pelo natural, mas o diferencial da nova aliança é de um povo que não vive por vista, mas vive por fé. Porque essa é a expectativa. Porque quando nós temos a nova vida em Cristo, temos muita expectativa em Deus. Todos nós que viemos para Cristo, nós temos expectativas em Deus, e isso deve existir. Mas sabe, irmão, precisamos ter expectativas em nós também, do que essa obra pode produzir através de nós. Porque essa obra, sim, ela produziu em você, mas Jesus não vai parar em você, amém? Ela não para em você. Essa obra agora, ela precisa começar a fluir através de você, não para em você. Só que para isso a gente precisa entender que é algo muito maior, que nós precisamos ter a nossa atenção. E o que tem nos roubado a nossa atenção são as coisas subjetivas da vida. O que tem roubado a nossa atenção são as subjetividades da vida, e não as objetividades do reino. Porque as objetividades do reino, estou empolgado, é a palavra infalível de Deus. É a palavra que não muda, é a palavra que é verdadeira, é a palavra que tem o seu tempo, o seu kairos de acontecer. E isso não é determinado por que você está vendo, mas é pelo fato de você acreditar e permanecer neste lugar. Porque às vezes você consegue contemplar tudo, menos o agir de Deus. Então diga assim para o seu irmão: está difícil? Deus está agindo. Está doendo? Deus está agindo. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Creia no agir de Deus. Amém? Deus está agindo. Só que para isso, para perceber isso, a gente enxergar isso, precisamos, irmãos, de algumas posturas, de algumas, sabe, irmãos, de entendimento sobre isso. Eu quero usar aqui 3 exemplos de pessoas diante de alguma realidade que elas não conseguiram enxergar o agir de Deus nas suas vidas. E a primeira, eu quero que você abra Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, do verso 12 ao 20. Gênesis 21, 12 ao 20 fala assim. Só antes de ler o verso 12, o ponto de fundo é o seguinte. Abraão estava lá, né, na sua idade e tal, avançada.
E aí ele precisa ter um filho, e ele não tem um filho, a mulher não engravida. Aí a mulher dá a serva dela, Agar, ele vai lá, nasce um filho. Só que o filho que Deus prometeu não era da serva, era da esposa. E aí depois nasce o filho da esposa. Só que aí começa a ter conflito. A esposa fala: não, manda ela embora, porque eu não quero ela aqui. Aí Deus fala para Abraão: pega Agar e seu filho e manda embora, mas eu vou tornar ele uma grande nação. E aí no versículo 12 de Gênesis 21 fala assim: mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, na distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Deixa eu te falar. Olha só que cenário. Agar foge com o menino e começa a vagar pelo deserto. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que quem não tem alvo não sabe para onde vai. Quem não tem alvo não sabe onde tem que chegar. E Agar, ela vai para o deserto sem saber o que fazer. Ela não tinha de repente um propósito. A Bíblia diz que ela estava lá, ficou vagando pelo deserto. E aí de repente a água acabou. A fonte de refrigério, né, que ela tinha ali, a água, acabou. Imagina, sem água no deserto. Desespero. Imagina aí, o deserto já não é um lugar bom. Deserto já fala de, a gente já pensa o seguinte: luta, deserto, dificuldade, escassez, miséria. Deserto, tá doido, tá repreendido deserto. Sim ou não? E ainda sem água, sem provisão. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto e ela sai, e ela vai tipo assim, uma distância de um tiro de arco. Imagino que um pouco mais do que aquela parede lá. Ela foi e sentou-se. Para quê? Para não ver o menino morrer. E ela senta e chora. Diga comigo: ela senta e chora. Aí o anjo chega para ela e fala assim: o que é, Agar? O que te aflige? Deus ouviu o choro do menino, não foi o seu. Porque você está sem propósito. Eu ando com quem tem propósito. Deus ouviu o choro do menino. E ele falou assim: levanta, pega o menino, porque dele farei uma grande nação. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? Abriu os olhos dela. E ela viu o quê? Que por meio da dificuldade ela não conseguiu enxergar, só chorava. E ela não viu o poço. A Bíblia não diz que Deus abriu o poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço. Eu entendo que o poço estava ali, mas porque ela estava tão desesperada, ela não enxergou a provisão. Ela viu a dor, ela viu o desafio do deserto, mas ela não viu a fonte de provisão do Senhor. Por quê? Sem propósito. Quem tem propósito sabe que aqui eu estou sem, mas ao dobrar a esquina a provisão vai chegar. Quem tem propósito sabe que na hora certa Deus vai agir, porque Deus está agindo. Amém? Só que naquela hora tudo que ela enxergou foi o quê? Estou frita, vou morrer. Eu vou até me distanciar aqui, porque pode ser que o menino morra antes que mim, primeiro do que eu não quero ver o menino morrer. Ela só tinha o quê? Lamento, choro, lágrima. Eu não sei como é que você entrou aqui, sabe, irmãos? De repente você está numa situação dessa no deserto. Acabou a água, acabou. Deus não está ouvindo a palavra, mas deixa eu te falar. Abre os olhos, porque tem um poço diante de você. O choro te impede de ver o que Deus está proporcionando. Sabe, irmãos, estar lamentando o tempo todo nos impede de ver o agir de Deus. E
Diz um poema que o agir de Deus é lindo. Na vida de quem é? No começo, mas no fim. Tem sabor de mel, irmão. O agir infalível de Deus. Às vezes a gente não consegue ver, mas Deus está agindo. Você não precisa ver. Mas Deus, por quê? Ele não te prometeu te dar explicação. Olha para mim aqui. Ele não te deve explicações. Ele não nos deve explicações. Nós devemos fervor, temor, confiança a Ele. Porque Ele está agindo. Você não vê agora. Você não está vendo hoje. Mas experimenta apenas crer. Não titubear. Não pensar outra opção. Mas continuar firme. Porque quando você menos esperar, você vai ver o poço na sua frente. Deus está agindo. Deus não falha, Ele não muda. Deus é bom em todo o tempo. Deixa eu te falar outra coisa. 2 Reis 6. Verso 15 ao 17. 2 Reis 6, do 15 ao 17. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Acharam? Diz assim, 2 Reis 6, do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha só. Chega lá, o servo olha, acorda de manhã, lá do monte, olha. Nossa, estamos fritos. Estamos cercados. Olha o exército que veio contra a gente. Eu imagino ali naquele momento o servo correndo para Eliseu e falando assim: Eliseu, acorda, deu ruim, vamos embora, vamos vazar porque a galera chegou aí e olha, são muitos, nós vamos perder, vamos morrer aqui. Aí Eliseu, imagina aí, irmão Eliseu, chega lá, bocejando de uma noite de sono, olha para aquele cenário e fala assim: ah, é disso que você está temendo? Não temas. Eu imagino aquele servo fala assim: como assim? Como assim não temas? Você está vendo? Você não está vendo não? Você não está enxergando o que está acontecendo não? Olha o exército. Aí Eliseu, pera aí. A Bíblia diz o seguinte: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha, o servo viu o quê? Inimigos, e eram muitos. Irmão, a gente não precisa nem de discernimento espiritual para saber que tem inimigo. Tem muito. Sim ou não? O inimigo não se esconde, ele é ousado. E aí ele olha para aquele cenário e fala assim: nossa, estão perdidos, vão morrer. E Deus, e Eliseu ora para que o Senhor desse a ele a percepção, não do natural, mas do espiritual. As nossas lutas, a minha e a sua luta, não é na carne, é no espírito. Você vai sentir a dor da luta na carne, mas a sua vitória você conquistará no espírito. A Bíblia diz que quando Josué estava lutando, Moisés estava orando. Quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, o povo perdia. Ou seja, quem que vencia a luta? Quem estava na guerra ou quem estava no espírito? Quem estava no espírito. Não é na guerra, não é na força, é no espírito. Porque na carne somos fracos, mas no espírito somos fortes. Então naquele momento ali, onde ele viu o desespero de uma iminente batalha, onde eles iam ser desfavorecidos, Eliseu falou o seguinte: olha,
maior são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Maior são os que estão ao nosso favor, ao nosso serviço. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que o temem, daqueles que confiam. E temor, sabe o que é, irmão? Temor não é você olhar com medo, temor não é você olhar com pavor, temor é você ter uma grande expectativa daquele que é santo, irreparável, sabe, irmãos, imutável, perfeito, poderoso. Sabe, você ter expectativa é como se fosse uma grande, como é que eu posso dizer? Quando a gente tem um grande apreço por alguém, sabe? Esse desejo por aquela pessoa, esse é o verdadeiro temor a Deus. É de saber que Ele está agindo, independente de qualquer coisa. Você não precisa ver para crer. Amém? A sua dor, a sua luta, o seu problema, a depressão, seja lá o que for, ela não veio para matar você. O deserto para Agar não era para matar ela, era para levar ela para um novo lugar, para uma nova onda. Mas não vou parar aqui não, deixa eu te falar mais um aqui. João 5, verso 2 a 9. Por isso que o servo de Eliseu, ele enxergou os inimigos à sua volta, mas não viu o livramento que o Senhor já estava promovendo naquele lugar. Antes de a gente entrar aqui no texto de João, estou bem, viu, irmãos? Estou bem. A gente às vezes vê, a gente consegue perceber os inimigos, sabe? E o povo que tem percepção de inimigo é crente, viu? É ou não é? Se levantou. O inimigo se levantou. O capeta se levantou. O Lele se levantou. E aí, irmão, estou na luta. O inimigo, é o inimigo. E aí, irmão, como é que tá? É o inimigo. E aí, essa luta aí? É o inimigo. Irmão, acho que a gente que mais fala essa palavra, inimigo. Porque tudo que a gente se depara, a situação que se depara, é o inimigo. É o inimigo. É o inimigo. E aí ele é inimigo mesmo. É sujo. Não é por falta de água. Ele é perdedor. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando te fazem essa pergunta, você não vai ser o inimigo. Você vai dizer, Deus está agindo. Deus está agindo. E aí, irmão, a dor? Deus está agindo. E aí, irmão, a luta? Deus está agindo. Sim, e aí o problema? Deus está agindo. Sim, mas aquele problema lá que você... Não, Deus está agindo. Deus está agindo. Porque eu sei que Ele está agindo. Sabe, tá, eu sei que a luta lá, o inimigo está ali, mas minha atenção não é para o inimigo. O meu ibope não é do inimigo, é daquele que é santo, poderoso, fiel, grande. Aleluia! Amém! Aleluia! Sabe, irmão, se o reino do céu fosse uma empresa de televisão, eu acho que o canal do capeta ia ganhar muito ibope, viu? Porque o homem é tendencioso a dar ibope porque é ruim, né? Mas a Bíblia diz, não tenha curiosidade para o que é mal. O meu ibope é do Senhor. A minha atenção é dele. Como Ele é lindo, como Ele é bom, como Ele é santo, como Ele é grande. Olha, então, ainda que a gente passe por dificuldade, não é a ela que você tem que ter a sua atenção, é naquele que está agindo. Diga para o seu irmão assim, nos olhos dele, com muito amor, Deus está agindo na sua vida. Você crê nisso? Deus está agindo. A Bíblia diz, Deuteronômio, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele continua, acaso prometendo não cumprirá? Acaso falando Deus não fará conforme disse? Amém? Então não trate a Deus como um amigo que te promete e não cumpre, mas trate como um Deus que é soberano e fiel em tudo que diz. Eu creio, por isso eu falo. Nós também cremos, por isso falamos. Amém? João 5, 2 a 9 fala: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro ante de mim. A cura chega diante dele e fala assim: quer ficação? A cura, a própria cura chega diante dele e fala: você quer ficar bom? E ele fala o quê? Mas Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Ninguém me ama. Me rejeitaram. Senhor, não tenho nenhum amigo para me arrastar, nem que seja pelo cabelo, e me jogar naquele tanque. Não tem ninguém. E quando eu tento na minha força, eu não consigo chegar a tempo, porque alguém mais esperto que eu entra. Ó céus, ó vida. Sabe, aquela síndrome de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vai me ajudar. A cura diante dele, falando: você quer sessão? Você quer ficação? E ele não estava vendo. Ele estava vendo os amigos que não tinham. Ele estava vendo a dificuldade de chegar ao tanque. Ele estava vendo tudo, menos a cura. Ele estava vendo tudo, irmão, menos a cura. Sabe, não há pessoas diferentes hoje. Consegue ver tudo. Problema, vê a dor, vê até o inimigo, dá detalhes do inimigo, como ele é, onde está agindo, o sentimento que sente, sabe, a opressão, né? A gente redige uma redação, mas não consegue ver o agir de Deus. Como nós lemos Eclesiastes, assim como você não vê os ossos em formação no ventre da grávida, e você não sabe de onde o vento vai, não para onde ele vem, assim é o agir de Deus. Você não vê, mas ele está acontecendo. Você não vê, mas ele está acontecendo. A questão é que a gente quer resposta, a gente quer uma explicação. E não é de explicação que você precisa. Você precisa crer. Não é de explicação que a gente precisa, irmãos. Porque nós somos a geração da nova aliança. A geração da nova aliança, ela tem um diferencial. A geração da nova aliança, ela é movida não por uma expectativa externa, mas por algo que move internamente. Porque aquilo que eles experimentavam externamente passou a estar internamente em nós. Aquilo que a velha aliança experimentava de forma externa veio habitar internamente em mim e você. Essas verdades precisam ser, irmãos, a cada dia, sabe, irmãos, lembradas, sabe, irmãos, manifestas, precisam ser exercitadas na nossa vida. Porque certamente há inimigos, certamente há, sabe, situações difíceis, certamente há, sabe, irmão, situações de deserto, onde parece que não há mais provisão. Certamente existem toda essa sorte de dificuldade na nossa vida, mas entenda que o agir de Deus saiu de fora e passou a estar dentro de você. E isso precisa mover a gente de uma outra pegada, numa outra conduta, em outro comportamento. E não andar como antigamente, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de escravidão para andarmos outra vez atemorizados, como no passado, como na velha aliança, como no ministério do pecado. Mas ele disse: mas ele nos deu o espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Então eu preciso crer que o meu Deus, Ele está agindo. Eu sei que Ele está agindo. Tem hora que a gente vai lá, né, sabe, no pé da cama, a gente vai orar e fala: Senhor, me ajuda, me explica isso, por quê e tal. Sabe, irmãos, é natural, não se sinta condenado por isso. Mas ao mesmo passo que você sentir isso, você enxuga as lágrimas e fala assim: mas eu trarei à memória aquilo que me dá esperança. Porque assim como Jeremias, diante daquele sofrimento, ele começa a indagar o Senhor, ele começa a questionar o Senhor. Tem hora que ele cai em reação, ele cai na real. Ele fala assim: não, o que eu estou fazendo? Estou questionando a Deus? Espera aí, deixa eu trazer a memória o que me dá esperança. Deixa eu trazer a memória o que Ele falou. Deixa eu refrescar minha memória aqui e dizer ao meu corpo, à minha alma: olha, existe um lugar que o Senhor me chamou, e deste lugar eu não vou sair. Amém.
gente cultiva dores, né? A gente é meio apegado com o passado, né? A gente é meio apegado. A gente é meio apegado com as coisas. Quem assistiu aí Os Vingadores aí? Não vou dar spoiler não, Mas para quem gosta, irmão, eu não sei ainda se eu gostei ou se eu não gostei. Não estou dando spoiler nenhum aqui. Foi top, o filme é cabuloso. Mas a gente fica meio apegado com as coisas. Fica apegado. E a gente não consegue largar. E para que venha um novo, a gente tem que largar o velho. Para que venha um novo, a gente precisa largar. Diga para o seu lado: você quer um novo? Deixa o velho. Só que às vezes é tão legal, tão cômodo, a gente quer guardar o que é velho, mas não há espaço para o novo enquanto o velho permanecer. Não há espaço para o novo enquanto o velho permanecer. Sabe, irmãos, nós somos a geração que não é movido por uma visão. O evangelho não se trata de caminhar sobre uma perspectiva física e sim espiritual, pois esse é o diferencial dos filhos da nova aliança. A Bíblia diz em Romanos 8, 24 e 25 o seguinte: porque em esperança somos salvos. Olha isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O salmista Davi, ele declarou lá no Salmo 40, verso 1 ao 5, o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Toda essa resposta foi por meio de quê? Da espera e da paciência. Esperei com paciência. A espera e a paciência precisam andar de mãos dadas. Espera e paciência. Porque ele fala: e o Senhor se inclinou. O que foi que fez Deus inclinar para ele? Espera, que somando aí as duas dá o quê? Confiança, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança e paciência é o que Efésios 6 diz. Hebreus 6 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, esperança, e a certeza daquelas que não se veem. Então, ele esperou com paciência. Ele esperou com paciência. A motivação da espera é a paciência. E Deus se inclinou. Irmãos, quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, renovarão as suas forças. Voarão e não correrão e não se fatigarão. São os que esperam no Senhor. São os que esperam no Senhor. Diga assim para mim, diga para o seu irmão: vale a pena esperar. Diga para ela: vale a pena esperar. Confia, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ele é fiel. Ainda que a mãe se esqueça do seu filho de colo, a qual amamenta, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Por quê? Diga comigo: Deus está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Aplauda a Ele, só a Ele, só a Ele. Aleluia! Há muitas pessoas cobrando de Deus uma explicação para o que não entendem.
No entanto, nosso Pai Celestial nunca nos prometeu que daria explicações de como Ele agiria. Assim sendo, enquanto Ele opera de forma invisível aos nossos olhos, Ele espera que eu e você creiamos. Enquanto Deus age no invisível, irmãos, nós precisamos crer. Enquanto Deus age onde você não está vendo, Ele espera que você creia. Porque a Bíblia também diz em Hebreus 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê, o quê? Que aquele que espera o quê? Que aquele que tem fé o quê? Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a minha expectativa e a motivação precisa ser, irmão, nutrir a minha espera. Quantos estão esperando a volta dele? O grande casamento. O casamento. Está chegando o casamento. Amém? Então você precisa esperar. O quê? Você precisa esperar. Mas como você está esperando? Esse é o grande X da questão. Como você está esperando? Como H? Como o servo de Eliseu? Como o paralítico do tanque de Betesda? Desesperado, confuso, questionando, buscando explicações? Ou você está como Davi, esperando com paciência no Senhor? Ele vem, Ele vem, e vou dançar a valsa com Ele. Ele vem, e eu vou celebrar com Ele. Ele vem, eu vou entrar nas bodas do Cordeiro. Ele vem, eu sei que Ele vem. Ele vai chegar na hora certa, Ele não vai se atrasar. Ele vai chegar montado no cavalo branco, como eu sempre sonhei, cavalgando. E na coxa dele está escrito assim, olha, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Como você está esperando Ele? Com alegria ou com pesar? Como você está esperando sua promessa? Com alegria ou com pesar? Faz muita diferença. Deus se inclinou para Davi quando ele estava o quê? Esperando com paciência. Não estou com pressa não. O tempo dele é melhor. A pressa é inimiga da fé. A pressa, ela nos impede, porque não se trata de velocidade, se trata de direção. Não se trata de velocidade, e sim de direção. E a direção Ele já nos deu. Segue as minhas palavras. Ele já colocou dentro de nós a unção que é verdadeira e não é falsa, e que vos ensina todas as coisas. Amém, irmão? O agir de Deus não é para quem está precisando, e sim para quem tem fé. Porque naquele momento ali, para quem tem propósito, chamado, sabe que tem missão em Deus, e todos aqui nós temos. Porque quando Deus estava ali vendo o filho de H ali, sabe, quase a morte, Ele viu o choro do menino, não da mãe. Imagina aí, cara, que doido. Hoje fala assim, H, o que te aflige? Deus ouviu o choro de você. Não, do menino. Viu o choro do menino. Levanta. Então precisamos entender isso. O Evangelho representa a saída do Egito para Canaã, saída da lei para a graça, saída da incredulidade para a fé, a saída das trevas para a luz. Muitos até saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Continuam desejando, continuam, e por causa disso estão sem estrutura para entrar em Canaã. Por causa disso estão sem estrutura para entrar em Canaã. Por quê? Porque o Egito está lá dentro ainda. A velha vida, o passado, as velhas práticas. A Bíblia diz que o Senhor nos tornou nova criatura. As coisas velhas e tudo fez novo. Que é o novo? Abandona o velho. Abandona o velho homem, as velhas práticas, a incredulidade. Abandona o velho para que o novo, sabe, você seja revestido do novo, em nome de Jesus. E por fim, abra sua Bíblia em João 20. Quero falar algo aqui poderosíssimo, para a gente orar, para a gente rasgar aqui, irmãos, coração diante dele. E eu creio que pessoas vão ser curadas nessa noite aqui, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com uma nova expectativa. Você não vai deixar de sentir as aflições. Você não vai deixar de sentir, de perceber a dificuldade. Não, mas você vai mudar o seu discurso. Amém? Você recebe isso? João
capítulo 20, do verso 1 ao 8, diz assim: Jesus ressuscitou, Maria foram lá, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Uau! Como assim, Arlen? Uau! Deixa eu te falar. Maria Madalena chegou lá no sepulcro de Jesus, olhar, né? Foi lá de manhã cedo, madrugada ainda, do escuro. Quando ela chega lá, se depara com aquele cenário: a pedra rolada, tudo vazio lá dentro. Meu Deus, o corpo do mestre roubaram. E elas correram prontamente até os discípulos e anunciaram para eles. João e Pedro, dois desesperados, saíram correndo: vamos lá ver. Aí Pedro talvez fosse mais gordinho. Vem cá, não, deixa eu. Aí Pedro, talvez o mais gordinho, correndo. João, mais magrinho, chegou primeiro. Foi mais rápido, chegou. Aí João chega de fora, ele abaixa, olha e vê. Pedro chega cansado, entra, olha, vê o lençol na cama, lá na pedra, sei lá, e o outro pedaço lá no canto. Aí João entra, olha e crê. Que tanto olha, como tanto vê é esse? Quando João vê pela primeira vez, é um olhar natural. É uma palavra no grego que dá a intenção de um olhar natural, um olhar humano. Quando Pedro entra e vê, é a mesma sinal, é a mesma palavra. É um olhar natural. Ele vê. O quê? Ele não vê, na verdade. Mas o que esse ver representa? É que eles estão percebendo que deu ruim o negócio, que o cenário não é satisfatório. Nossa, o mestre não está aqui. E agora? Estamos fritos. Aí João entra e vê e crê. Agora é outra palavra. Não é um ver natural, é um ver no Espírito, que nos dá a entender que ele não viu. Ele não viu nada. Nada dava para ele assim cenários, sinais. Mas o fato de não ver não roubou dele a certeza do que tinha acontecido naquele lugar, porque o mestre já tinha dito isso a ele antes: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando ele entrou lá, ele viu o quê? Que ele não estava lá. Por quê? Porque ele ressuscitou, e por isso ele creu. Ou seja, em outras palavras, João não viu nada. João não viu anjo, João não viu, sabe, irmãos, nenhum bilhetinho de Jesus. João não viu nada, nada físico. O que ele viu, irmão, foi movido por uma certeza dentro dele: o mestre está vivo, cambada de besta. O mestre ressuscitou. O mestre não está aqui não, você não vai encontrar ele aqui não. E mais tarde o anjo vem, sabe, para as mulheres e fala assim: está chorando, porque procura eles entre os mortos? Porque ele vive, ele ressuscitou. Uau! Então quando João vê ali, não é um ver natural. João estava vendo um espírito. Ah, esse Jesus é danado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou mesmo. Ele olhou lá, imagina o João lá, tipo assim, meio bestão, assim: caraca, aconteceu o que ele disse, velho. Ninguém tá vendo nada ali. É como você às vezes está no lugar, aí de repente Deus fala contigo uma coisa, você meio que ri assim, o povo tá doido, filho? Você vai passar por isso? Aí tá assim, então você pensa em alguma coisa lá de 1900 antigamente. Aí você ri sozinho, o povo olha pra você assim: tá pirado, filho? Ninguém tá entendendo nada, né? Mas você sabe o que você está sentindo. Você sabe do que se trata. E naquela hora João não estava vendo nada. Ninguém estava ali vendo nada. Mas não foi o fato de não ver que impediu ele de acreditar. Não foi o fato dele não estar vendo que impediu ele de crer. Amém? Porque é justamente nesse lugar que eu não preciso ver, mas eu sei que ele é fiel, ele é Deus. Então a Bíblia diz que Jesus de fato ele ressuscitou naquela manhã de domingo, porque ele não viu. João não viu nada. Fique de pé no seu lugar.
quero ler um texto aqui. Ele é um pouquinho grande, eu leio muito esse texto. Quero que você entenda algo. Eu vou ler e vocês vão ouvir dedicadamente. Eu quero que vocês se dediquem a ouvir esse texto de uma forma diferente. Eu creio que você já leu esse texto, já me ouviu falar esse texto, você já viu alguém falar esse texto, mas eu quero que você ouça ele diferente hoje. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? O que diremos, pois, a estas coisas naturais? O que, pois, diremos diante dessas circunstâncias que nos afligem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha, está dizendo, o que vamos dizer diante dessas coisas, dessas lutas? O que diremos, pois, diante disso, do natural? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se ele nem sequer poupou a Jesus, o que não mais ele faria por mim diante da situação? Amém? Aleluia. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo? Ou a espada? São essas coisas que eu vejo? São esses desafios? São essas coisas que vão me separar de Cristo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tive a ousadia de fazer algo nesse último texto. Você não vai encontrar em nenhuma versão, a não ser na versão Arlen. Do verso 39 diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada visível, nos poderá separar do invisível, porém absoluto, inerrante e infalível amor de Deus que está em Cristo Jesus, que você não vê, mas você sabe, é real, é real, é real. Então eu não sei qual é o seu nível de batalha, eu não sei qual é o seu nível de dificuldade, eu não sei o que tem tomado a sua atenção a ponto de você perceber todos esses males, todos esses desafios, mas eu quero que você entenda nessa noite que Deus está agindo. Deus está agindo. O que nos foi, sabe, irmãos, proporcionado é a graça de esperar com paciência. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a gente sabe qual é o tempo certo. A gente pensa que sabe qual é o melhor momento. Mas Jeremias 29:11 ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito.
Eu sei a hora certa. Eu não vim te explicar como, mas eu te prometer que eu vou. Amém? Você não precisa saber como. O que você precisa saber, irmãos, para te mover é que Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo quanto Ele prometeu, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é santo. Amém? Então isso é que precisa mover a nossa vida todos os dias, a cada segundo da nossa vida. Sempre que de repente a água acabar, lembra, tem um poço dentro de você. Sabe, irmãos, quando de repente os inimigos se levantarem, saiba que há uma armada de Deus celestial ao teu redor te guardando. Saiba que quando, sabe, irmãos, de repente você está ali sem perspectiva de que alguém ajude, de algum socorro, a cura está bem diante de você. Cristo. Então, não sei como você entrou aqui. Talvez você conheça pessoas. Tal, fulano era para estar aqui hoje. Ciclano era para estar aqui hoje. Ele está passando por isso, está passando por isso. Mas você é o instrumento que Deus trouxe aqui para ouvir isso e para levar isso. Você vai levar isso com ousadia. E você vai botar o dedo assim no rosto dela, assim, como assim, filho, meu amor, minha querida, meu amigo, minha amiga, seja lá quem for. Deus está agindo. Não desista, Deus está agindo. E você que entrou aqui hoje, eu mesmo vou fazer isso. Deus está agindo. Deus está agindo, creia. Para de dar ibope a Satanás. Para de ficar olhando. Em nome de Jesus. Todo espírito de balanço geral, na cruz, sei lá, aquele negócio lá que só passa miséria. Sai em nome de Jesus. Que você tenha, irmãos, apreço pelas boas novas, não pelas más notícias, mas pelas boas notícias. Quais são elas? Estavam aqui, ó. O Evangelho é o Evangelho de vida, é a palavra de Deus. Isto é alimento para minha alma, isso é alimento para o meu corpo, isso é alimento para o meu espírito. Isso aqui eu vou comer todos os dias, me alimentar, viver. É isso que me move. Às vezes me contam aí, sabe, coisas estão acontecendo. Eu falei, é mesmo, vixe, vou já voltar aqui para o meu lugar de adoração. Por quê? Porque quanto mais eu vejo, quanto mais eu contemplo, mais parecido com Ele eu me torno, mais parecido com Ele eu me torno. Aleluia! Então, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, você precisa crer. Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas está agindo. Não estou sentindo, mas está agindo. Ele está agindo. Feche seus olhos, comece a orar.